Irmão, você já teve a expectativa de ter um grande dia na sua vida? Uma expectativa de uma grande viagem internacional, para um grande lugar que você sempre sonhou? Ou você já teve a expectativa de um grande dia, de uma formatura, do seu casamento, de um filho que vai nascer, uma casa nova que você terminou depois de longos anos de construção? Pois é, esse dia te marcou de repente, foi um grande dia para você. Só que nos últimos 6 versículos da palavra de Deus no Antigo Testamento, há um grande dia também. Só que esse grande dia é marcado, na verdade, por 2 momentos completamente opostos. Nesse grande dia, haverá um dia onde o ímpio será julgado e onde o crente, na verdade, regozijará na presença de Deus. E nesse grande dia, 2 grupos tão diferentes um do outro, com situações completamente opostas uma da outra, vão viver situações muito, muito, muito antagônicas. Malaquias está falando desse grande dia. E aqui nesse último diálogo entre Deus e o povo, porque lembra, o profeta Malaquias é o próprio Deus falando. Nesse último diálogo, nessas últimas palavras do Antigo Testamento, Deus levará 400 anos para voltar a falar com o povo. Já parou para pensar nisso? Aqui estão registradas as últimas palavras de Deus no Antigo Testamento. O povo esperou então 400 anos depois para Deus voltar a falar com eles por meio de João Batista. Mas antes daquele dia, antes dos 400 anos posteriores chegar, Deus está falando de uma última audiência que ele queria ter com o povo. Ele não falou isso, né? Mas eu estou parafraseando. Eu vou falar a última vez com vocês. Estou chamando vocês para a última audiência. E nessa última audiência, eu quero declarar algo para vocês. E é o que nós vamos explicar aqui, essa declaração. E eu vou levar então depois só 400 anos para falar de novo com vocês. Portanto, preste bem atenção. E como eu falei, esse grande dia que o profeta Malaquias está explicando, começa com o dia da retribuição do ímpio. Esse é o primeiro tópico da nossa pregação. Nessa audiência que Deus fez com o povo, ele falou do dia da retribuição que ele daria para o ímpio. Deus então responde para o povo que haveria um dia que o ímpio será julgado, versículo 1 do capítulo 4. Nesse versículo 1 do capítulo 4, Deus responde ao povo que sim, vocês acham que não tem diferença entre o ímpio e o crente? Pois eu vou mostrar que tem. Tem diferença sim. Vocês estão falando que não tem diferença nenhuma, que Deus não faz diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus? Pois Deus vai mostrar naquele grande dia que sim, há uma diferença entre o justo e o ímpio. Aquele dia que Deus, na verdade, vai resolver definitivamente o problema do mal. Porque eu sei que os ateus gostam de falar isso para os crentes, né? Por que Deus é tão bom, tão maravilhoso, tão poderoso e ainda existe o mal? Por que Deus permite? Eu sei que isso é um calcanhar de Aquiles, aparentemente, mas isso para Deus não é um problema, porque haverá um dia que Ele vai julgar o mal plenamente. E esse dia vai chegar. O que Deus falou? Aguarde esse dia, tenha esperança sobre esse dia. Deus vai mostrar que sim, tem a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve, entre aquele que ama o Senhor e não teme o Senhor. Portanto, a resposta do verso 1 é que Deus, na verdade, vai punir o soberbo. Como? Queimando ele como restolho. Aqui, irmãos, é a explicação clara do inferno. Eu sei que as igrejas pararam muito sobre pregar sobre céu e inferno. Já notou isso? Vai em alguma pregação do YouTube e vê sobre céu e inferno. Você quase não vê mais. Os pastores, as igrejas, de alguma maneira, deixaram de falar sobre céu e inferno. Mas hoje eu vou falar muito sobre isso. E Deus diz então que naquele dia Ele preparou que as pessoas seriam consumidas como palha. E fala nesse consumo, olha só, na fornalha, onde o soberbo e os que praticam o mal seriam consumidos pelo Senhor. E Ele fala que não deixaria nem raiz e nem ramo, ou seja, tudo seria consumido. Porque quando a gente consome alguma coisa, a gente acha que as folhas, né, serão consumidas, os galhinhos finos, mas a raiz vai ficar. Não, Deus fala que vai ser consumido tudo, raiz, ramo, tudo. E naquele dia que Deus preparou para o ímpio, irmãos, na verdade é como a fornalha que destrói, e os ímpios na verdade vão arder nesse fogo ardente. Eu fico pensando, você já se queimou no fogão, ou numa madeira, ou qualquer coisa? Gente, como aquilo lateja, não é? Dá uma bolha assim que você fica
você passa pomada, você põe no gelo, você tenta de alguma maneira retardar aquilo, mas aquilo te incomoda profundamente. Eu fico pensando, se dói muito queimar, né, num objeto assim, os seus dedos, imagine você queimar eternamente. Imagine você na fornalha eterna de Deus. E não pense, irmãos, que o inferno é um lugar onde terão pessoas arrependidas, onde as pessoas vão estar assim, não, Deus me perdoa os meus pecados, não. A Bíblia descreve, na verdade, o inferno como aquelas pessoas que, na verdade, vão ranger os dentes e vão blasfemar contra Deus. Na verdade, a ira delas vão ser aumentada, porque Deus, de alguma maneira, as conduziu até lá. Mas naqueles dias, irmãos, na verdade, Deus vai fazer sim a diferença e a justiça verdadeira, porque eu sei, irmãos, o quanto dói a injustiça. Não é ruim a gente ver uma injustiça? Você vai na rua, você vê um juiz julgando as coisas, e você vê algumas coisas injustas acontecer, e você fala, não é possível que a justiça não foi feita. Pois é, irmãos, nesse dia, no grande dia, a justiça será feita. Deus vai punir os soberbos, Deus vai punir aqueles que praticam o mal, todos eles. E eu acho interessante que a geração de hoje não pensa sobre isso. Elas acham que não vão prestar contas um dia a um Deus eterno. Essa geração acha que não vai comparecer diante de um tribunal. E eu fico lembrando, irmãos, da palavra de Hebreus, capítulo 12, verso 29, onde diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. E aqui eu volto a rebater explicitamente, claramente, eu digo o nome, o endereço, Ed René Kivitz, um herege da igreja. Eu falo claramente, com todas as palavras, com toda tranquilidade, dizendo que, na verdade, ele quer pregar que não existe essa questão de céu e inferno, pois ele é um herege. A Bíblia afirma categoricamente que sim, há céu, há o inferno, há sim uma separação entre o justo e o ímpio. Portanto, o nosso Deus é o Deus das Escrituras, que está associado a esse dia que virá, o dia do julgamento. E em 2 Reis, capítulo 1, nós vemos que Deus faz esse juízo de alguma maneira. Eu sei que de alguma maneira o Antigo Testamento mostra as guerras, as pessoas, né, o povo de Deus. Irmãos, você já parou para pensar que uma coisa é o fogo vindo do céu e Deus exerceu o juízo, certo? Você fala assim, Deus tem todo o direito disso. Mas agora imagine ele usando o povo de Deus para matar. Por isso que o pessoal lá do mundo não consegue compreender a Bíblia. Eles acham o seguinte, olha, Deus não é um Deus de amor? Por que Deus usa as guerras no Antigo Testamento para a morte? Por que Deus usa o povo de Israel nas suas batalhas para matar os amalequitas, aqueles que adoravam os deuses Baal, enfim? Por quê? Irmãos, a resposta é que Deus usou o seu povo como julgamento. Aquilo ali era uma prévia, como é que eu digo? Uma amostra do julgamento de Deus, Deus usando a justiça dele através do seu povo para julgar aquelas nações. Por isso, quando um governante ímpio governa, a nação perece. Por quê? Porque Deus entende que quando o justo, o homem de Deus, o homem santo, o homem temente ao Senhor governa a nação, haverá mais justiça. Não plenamente, claro, porque só na eternidade haverá isso no novo reino. Portanto, Deus usa algumas maneiras neste mundo, nessa terra, para sim exercer juízo. Mas, irmãos, a gente sabe que esse juízo não é pleno e que essa injustiça humana é, na verdade, muito falha, né? A justiça humana é muito falha. Mas nesse texto aqui, Deus está mostrando, espere, povo de Israel, haverá um dia que haverá uma justiça verdadeira. Jesus voltará para julgar o mundo e ele virá, irmãos, agora, não mais como que a gente chama daquele que está mostrando o arrependimento, mas como aquele reto juiz. E aqui vai uma parábola que eu já contei aqui para vocês, mas para aqueles que nunca ouviram, de repente pode parecer a primeira vez, então eu vou repeti-la. Aqueles que já ouviram, que grave. Imagine uma história entre um homem e um advogado. Certa vez um homem cometeu um problema de trânsito muito grave. Ele atropelou alguém e matou essa pessoa. E ele, muito desesperado naquele problema de trânsito que ele estava vivendo, ele resolveu contratar um advogado, mas ele não sabia um bom advogado. Então, ele vai, pesquisa com seus amigos e quer saber o melhor advogado para aquela causa dele. E aí então indica um advogado para ele. Aquele advogado então, diante do juiz, diante da lei, sem cometer nenhuma injustiça, mostra os direitos daquela pessoa, apesar dele ter cometido aquele atropelamento. Mas ele mostra que o pedestre estava
de forma equivocada, que o pedestre, que ele estava de acordo com a velocidade da via, mostra que o pedestre estava fora da faixa. De alguma maneira, o juiz é convencido e aquele advogado consegue livrar aquele homem da condenação, por causa da lei, baseado na lei. Então aquele homem que estava numa tremenda enrascada, ele então agradece aquele advogado e fala: obrigado, você julgou minha causa com excelência, eu fui livrado e de fato foi feita a justiça. Ok, os anos se passam, aquele homem perde o contato daquele advogado, não tem mais contato com ele, e ele vai e comete um outro problema com a justiça. E ele lembra daquele advogado e fala: nossa, aquele advogado me livrou, vou ligar para ele de novo. Só que ele perdeu o contato dele, ele não tem mais como falar com ele. Então ele resolve contratar um novo advogado que ele não conhecia e vai para o dia do julgamento. No dia do julgamento, quem que é o juiz que está julgando aquela causa? Aquele advogado. Aquele advogado que um dia julgou a causa dele, que defendeu ele, hoje é o que está sentado na cadeira de juiz para julgar a causa dele. E aquele dia então, ele é condenado. Aquele outro advogado não é capaz de livrá-lo daquela condenação. O que isso nos mostra? A pessoa de Jesus. Jesus hoje é o nosso advogado. Ele intercede por nós. Jesus, diante do nosso Deus, hoje, intercede por mim e por você, se nós nos arrependermos, se nós confessarmos o nosso pecado. Mas haverá um dia que Jesus vai voltar como juiz. E naquele dia não haverá mais tempo para arrependimento. Naquele dia não vai haver mais tempo para você confessar o seu pecado. Ali ele virá para julgar, pura e simplesmente. Portanto, nessa figura de linguagem, é assim que Jesus mostra. E ele mostra então que essas pessoas estavam ignorando a Deus e a vida como elas estavam vivendo, mas elas não escapariam desse reto e justo juiz. E não só ele, nem eu, nem você, nem ninguém. Diferente, irmãos, da corrupção do judiciário que nós enfrentamos, Deus não é um juiz corrupto. Diferente do que centenas e milhares de milhões de reais desses juízes que vendem sentenças para liberar corruptos, para passar a mão, na vida de banqueiros, naquele dia não haverá injustiças, naquele dia não haverá corrupção, Deus haverá de fazer o julgamento reto e justo. Portanto, irmãos, há sim a diferença entre o justo e o ímpio. Porque da parte de Deus a justiça sempre vai acontecer, mas o justo deve aguardar esse dia. Por quê? Porque a mesma justiça que cairá sobre cada um daqueles que você queria que a justiça fosse feita, a justiça de Deus também vai vir sobre você. E você? Como você estará diante do Senhor? Saiba que nesse dia Deus vai julgar não apenas as suas ações externas, mas também o segredo do coração dos homens. O pecado das suas entranhas, da mesma forma que você deseja com que o ímpio, como aquele juiz, ou aquele político, ou sei lá, um corrupto, que você quer tanto julgamento sobre ele, saiba de uma coisa: o julgamento de Deus também virá sobre você, e como você está. Porque aos olhos da sociedade você pode parecer muito bonzinho, aos olhos de todo mundo você pode parecer uma pessoa muito perfeita, mas e diante dos olhos do Criador de todas as coisas? Portanto, se Deus irá julgar essas pessoas e Ele não é injusto, isso não te dá temor e tremor? Porque ao mesmo tempo, irmãos, é consolador que Deus conhece todas as coisas, não é? De repente você entrou aqui angustiado, fala: Deus conhece todas as coisas, Deus conhece meu coração, Deus conhece o que eu estou passando. Isso é consolador, mas isso também traz muito temor e tremor, quando sabe que Ele sabe todas as coisas, e Ele pode saber exatamente o que está passando no seu coração, se você está tendo a motivação certa. E aí eu fico pensando, será que você acha que é injusto muitas coisas que acontecem no Brasil? Mas imagine Estevão e os apóstolos, que foram mortos por causa do Evangelho. Não é uma injustiça? Imagine aqueles que foram ao Coliseu Romano, que foram despedaçados por leões, pelos imperadores romanos, por Nero. Isso também não foi uma grande injustiça? Imagine Jesus, o próprio Cristo, que morre como inocente. Quer injustiça maior do que Jesus, do que Ele sofreu na cruz? Portanto, o primeiro versículo fala de um julgamento do ímpio. E cuidado, que eu estou pregando para mim e para você. Mas no verso 2 e 3 ele fala do dia da recompensa do justo. Acompanhe comigo. Ele diz: mas, olha, eu não sei se é o chamado de advérbio de adversidade, né? Como é que a gente chama? É isso mesmo, advérbio de adversidade? Conjunção adversativa, né? O mas. Mas
ou seja, contrapondo, né, o dia do ímpio, mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estribaria. Vocês pisarão nos ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo da planta dos pés de vocês. Irmãos, naquele dia, se o ímpio vai sofrer o julgamento interno, para aquele que teme a Deus, para aquele que ama o Senhor, vai ser um dia de alegria. Sabe por que vai ser alegria? A justiça de Deus vai ser feita plenamente e poderosamente, e nós seremos salvos. Salvos de nós mesmos, inclusive, salvos da nossa própria pecaminosidade, salvos daquilo que na verdade nós oprimíamos outras pessoas, ou mesmo o nosso próprio pecado nos oprimia. Irmãos, naquele dia será um dia de alegria, e a gente vai saltar como bezerro como bezerro que foi solto da estribaria. Portanto, para aqueles que temem ao Senhor, irmãos, para aquele dia será um dia de alegria. Mas para o ímpio, irmão, será um dia de juízo. E dia de juízo porque primeiro haverá luz para os justos. Olha só o que ele diz: mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Aqui, irmãos, na verdade mostra a nossa recompensa, a herança do salvo. Qual que é a herança do salvo? Luz, vida, justiça. O sol é, na verdade, essa luz que perpetua, aquilo que não vai haver mais medo, aquilo que na verdade não vai trazer mais aflição sobre nossas vidas. Pense bem comigo, irmãos, não haverá mais dor. Você não sente dor hoje? Pois é, não vai ter mais dor nenhuma. Sabe aquela dor de cabeça que você tem? Aquela dor na coluna que não te deixa em paz? Aquela dor que você sente de uma forma constante? Pois é, não vai haver mais dores. Não vai haver mais injustiça. Não vai haver mais doença nenhuma qualquer, mas irmãos, haverá justiça plena. E sabe o que Deus vai fazer conosco? Nós vamos julgar os ímpios. Olha o que ele diz: vocês pisarão os ímpios. Hoje os ímpios nos zombam do crente. O ímpio não faz isso? Ah, você é um crentinho, você está deixando de curtir a vida. Ah, você é um crente, você não sabe de nada. Nós somos tratados como tolos, irmãos. Os crentes hoje são tratados como pessoas incultas. Como se um crente verdadeiro não pudesse ter um doutorado, um pós-doutorado. Como se um crente verdadeiro, na verdade, renunciasse toda a sua razão, todo o seu raciocínio lógico. Mas isso é uma mentira. Talvez no passado, sim, principalmente pelos meios pentecostais e neopentecostais, que de alguma maneira não queriam estudo, não queriam de alguma maneira o ensino da palavra. Mas, irmãos, não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que sim, nós somos aqueles que pensam, que raciocinam, mas que Cristo trará essa justiça plena e nós seremos os julgadores desse povo. Você sabia disso? A Bíblia diz, irmãos, que no dia do juízo nós seremos como aqueles que vão julgar os ímpios. Você sabia disso? A palavra de Deus nos diz isso através desse texto. Esse texto também fala que haverá entre o povo de Deus grande alegria e exultação. Aquele dia, irmãos, que vai ser uma alegria inexplicável. Lembra que a gente falou de um dia que você está muito alegre? Eu gosto muito do Clóvis de Barros Filho. Ele fala uma frase interessante. Ele diz o seguinte: o que é felicidade? Felicidade é um momento que você não queria que acabasse. Ele diz que felicidade é uma tradução de um momento que você gostaria que durasse mais um pouco. Então, por exemplo, você sai de férias, você está numa praia e você está feliz em estar naquela praia. E você gostaria de passar mais tempo ali, seja como alguém aposentado, morando naquele lugar, ou que suas férias fossem aumentadas. Você gostaria que a sua felicidade fosse aumentada. Ele diz que felicidade é isso. É um momento que você gostaria que durasse mais tempo. Portanto, isso é a eternidade. A eternidade é um momento de alegria que vai durar para sempre. Por isso que é melhor não falar eternidade, é melhor você falar vida sem fim. Por quê? Porque eterno só Deus é. A eternidade é um atributo exclusivo da parte de Deus. É melhor você falar uma vida sem fim, uma vida que não terá mais fim, uma alegria, uma bem-aventurança do qual vai durar para sempre. Esse é o momento. E isso, Deus usa a figura do bezerro, saltando de alegria, usufruindo da sua liberdade, saindo daquela estribaria, de onde ele estava preso. Essa é o dia da nossa exultação, quando entraremos na Nova Jerusalém, naquela glória. E aí Deus fala de um veredito final, da vitória do justo sobre o ímpio.
Irmãos, os justos não apenas receberão o reto e justo julgamento de Deus, mas serão aprisionados. Os ímpios, na verdade, que oprimiam os justos, lembra de Nero, lembra de Hitler, lembra dos grandes ditadores comunistas que mataram muitas pessoas? Pois é, eles vão amargar a morte eterna. E a Bíblia diz que agora eles serão como cinzas debaixo dos nossos pés. Se de alguma maneira, irmãos, o ímpio hoje zomba do crente, desrespeita a Deus, insulta a nossa vida, na verdade, a igreja há de julgar o mundo. Sabe onde está escrito isso? Não só aqui em Malaquias capítulo 4, verso 3, 1 Coríntios 6, 2. Paulo fala isso. Ele traz a lembrança e ele diz: vocês não lembram que vocês vão julgar o mundo? Pois é, irmãos, naquele dia nós veremos a justiça de Deus plenamente satisfeita. E que dia! E que grande dia. Um grande dia onde nós teremos a nossa sede e fome de justiça saciado verdadeiramente. Portanto, então, Deus faz uma diferença no verso 1, de como será o fim do ímpio, o dia, aquele grande dia, e como será para o justo o grande dia no verso 2 e 3. Mas ele termina mostrando uma grande advertência a todos. E ele chama nessa a última audiência de conciliação, quando ele diz: olha, lembre-se, verso 4. Lembre-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Irmãos, nas últimas palavras de Deus, nas últimas palavras do Antigo Testamento, que depois levarei 400 anos para Deus voltar a falar com o povo, o que ele traz? Trazer à memória a palavra de Deus. Trazer à memória, trazer a esperança. O que a palavra de Deus fala? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, não é isso? O que tem te dado esperança, senão a própria palavra de Deus? Logo então, você deve trazer à sua memória, nos seus dias maus, a palavra de Deus. Eu sei que você pode, de alguma maneira, algum dia deitar no seu travesseiro, né? A sua cabeça lá no seu travesseiro, e você está um dia mau. De repente você está desesperançoso. Irmãos, e saiba de uma coisa: ninguém levanta feliz todo dia. Ninguém levanta empolgado, alegre o tempo todo, todos os dias da vida. Portanto, você deve trazer à sua memória aquilo que te dá esperança, o que? Lembrando da lei de Moisés. E quando o profeta Malaquias está falando da lei, está falando da palavra como um todo. Não só do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, mas de toda a lei de Deus. Por quê, irmãos? Porque a palavra que é universal é para o justo, para que ele não desanime, permaneça firme, perseverante, cheio de esperança, apesar das circunstâncias, mas é um alerta para o ímpio. Eu sei que o ímpio acusa a Deus de tantas coisas, mas de uma coisa, ele não pode acusar a Deus: de que ele foi advertido. De que ele foi advertido para arrepender-se, reconciliar-se e temer de que haverá aquele grande dia. Portanto, Malaquias chega ao final do seu livro fazendo essa advertência, dizendo 3 verdades solenes. E a primeira verdade solene que eu quero dizer para vocês é: Deus adverte todos por meio da sua palavra. Deus fala para lembrar da nossa aliança com Ele, do compromisso que assumimos com o Senhor. E assim que devemos nos preparar para o grande dia da sua volta. Lembrando, irmãos, que nós estaremos diante daquele trono. Devemos então lembrar da autoridade da lei, porque antes das taças da ira, Deus faz soar as trombetas da advertência. Antes do juízo ser completo e final, Deus chama todos ao arrependimento. A única maneira de nos prepararmos então para esse grande dia é lembrar da palavra, voltar à palavra, viver de acordo com a palavra. Porque estamos vivendo dias terríveis, onde a palavra é substituída por cultos emocionais, onde a palavra é desobedecida de forma constante, onde na verdade, irmãos, eles se esquecem dessa Bíblia. E a segunda verdade solene é que antes desse veredito final, Deus, na verdade, adverte todos por meio dos seus instrumentos. Ele não diz isso? Ele diz no verso 5: eis que eu lhes enviarei o profeta Elias. Irmãos, Elias já não tinha vindo? Não é verdade? Malaquias escreve depois de Elias. Não sei se você sabe, mas na cronologia histórica é assim. Então por que Deus fala que enviaria de novo o profeta Elias? Não é estranho? Será que seria o Elias encarnado? Será que seria um novo Elias? Irmãos, aqui há 2 apontamentos básicos. O primeiro é para João Batista. Lembra quando João Batista está pregando no deserto? As pessoas falavam:
Uns falavam que ele era Elias, outros falavam que ele era a ressurreição dos profetas. Pois é, João Batista está sendo prefigurado, onde o profeta Malaquias fala: eu enviarei o profeta Elias. Mas ele enviaria para quê, irmãos? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aqui, irmãos, não só João Batista foi um prenunciador dessa mensagem, mas hoje cada um que anuncia a mensagem é um profeta Elias, entre aspas. John Knox foi o profeta Elias da sua época. Jonathan Edwards foi o profeta Elias da sua época. George Whitefield foi o profeta Elias da sua época. Mas hoje os profetas da nossa época, os Elias, é eu e você, que anunciamos esse grande dia, que falamos desse grande dia, que profetizamos no sentido de que haverá esse dia, não no sentido de que adivinhamos o futuro, não. A profecia no sentido, olha, anunciar a palavra de Deus. Portanto, Malaquias agora, como ministro divinamente comissionado, ele na verdade está dizendo, olha, o Elias será enviado, onde eu e você hoje somos esse anunciante de que haverá um grande dia do Senhor. Portanto, irmãos, Elias está aqui, sabe, como um símbolo de purificação. Não foi isso que o profeta Elias veio trazer? O zelo pela verdadeira adoração e fé. A ideia de remover os altares de Baal. Deus chama Elias para si, e Elias não provou da morte, como a gente viu hoje na Escola Bíblica Dominical. E antes do dia do juízo de Deus, irmãos, Deus nos convoca a essa graça, enviando eu e você, João Batista, para preparar o caminho de Cristo. Não foi isso que João Batista fez? João Batista não prepara a primeira vinda de Cristo? Nós agora somos os João Batistas, preparando para a segunda vinda. Jesus disse então, irmãos, aos discípulos, quando eles perguntassem se ele era o Elias, Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Jesus estava se referindo a João Batista, que seria o seu precursor. Portanto, hoje, todos nós, de alguma maneira, somos levantados por Deus, no poder do Espírito Santo, para ser esse Elias. Mas ele fala de uma terceira verdade solene, no verso 6, quando ele diz, ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. A terceira e última verdade solene que encerra o evangelho, o livro do profeta Malaquias, é que, irmãos, a bela mensagem de reconciliação familiar. Onde Deus, na verdade, mostra que pais se entenderão com os filhos, filhos se entenderão com os pais, cercados de amor e do conhecimento de Cristo, transformando famílias para a glória de Deus. Aquele lema que nós vamos ter esse ano, famílias fortes geram igrejas fortes. A volta da verdade de Deus, irmãos, vai implicar na restauração de momentos familiares, onde corações de pais converterão os filhos e vice-versa. Irmãos, na época que o profeta Malaquias estava pregando, era necessário, assim como hoje. Quantos filhos estão isolados dos seus pais? Quantos pais estão isolados dos seus filhos? Mesmo dentro de casa. Cada um com o seu smartphone na mão, cada um com a sua TV em casa, ou no seu quarto, cada um vendo o seu streaming favorito, a sua série que não zerou ainda. E nessa propagação da mensagem final, a igreja, portanto, deve reproduzir a união familiar dentro do lar. E como pais podem se convertir aos filhos, irmãos? Primeiro, pais se convertem aos filhos dando mais valor a eles do que o seu sucesso profissional. Quando você envia o seu filho para a faculdade, você está mais preocupado com o sucesso profissional dele ou, na verdade, com o sucesso familiar da sua casa? Pais convertidos aos filhos importam-se mais com o relacionamento deles do que com coisas materiais. O maior presente que você pode dar ao seu filho é você mesmo. Não é um novo Galaxy Samsung, não é um novo iPhone, mas a sua presença na vida do seu filho é o maior presente que você pode dar para ele. Mas pais convertidos aos filhos mostram, na verdade, que eles estão gastando tempo ensinando no caminho que deve andar. Como você tem feito com o seu filho? Você tem deixado o celular discipular o seu filho? Você tem deixado o celular ensinar o seu filho? Ou você tem ensinado eles no caminho que deve andar? Pais convertidos aos filhos criam os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Irmãos, eu viajei recentemente
E quando você vai nessas viagens, assim, tem algumas coisas meio inusitadas, né? Eu vi um menino dando birra no chão, que eu não acreditei. Eu falei, não é possível. Ou essa criança está mandando nessas famílias, ou eu estou com uma visão muito errada da vida. Mas como a gente faz um julgamento muito precipitado, de repente ele tinha um problema, né? Enfim, às vezes, né, mental, eu não quis julgá-lo de forma imediata, mas parou para me refletir, basicamente, de eu falar assim, não é possível. Certa vez o Hernandes Dias Lopes contou uma coisa que eu nunca passei por isso, mas cabe a gente contar. Certa vez ele disse que entrou no avião e, claro, né, para quem já viajou de avião, todo mundo tem que atar o cinto, né, antes da decolagem e tal, enfim, e pede para todo mundo atar os cintos. Mas uma criança não queria atar o cinto. E a aeromoça insistiu com a mãe insistia com o filho. Irmãos, ele relata que foram 20 minutos de atraso do avião porque o filho não queria colocar o cinto. Agora vê se pode. Eu sei que tem casos e casos, mas será que a gente vai abrir exceção para todo mundo mesmo? Será que todo filho é especial ao ponto dele não obedecer? Dele sempre ter um problema para justificar a sua desobediência? Será que ele sempre vai ter algum problema para justificar, para ser uma muleta eterna de não obedecer ao pai? Porque hoje tudo de alguma maneira é gerado de alguma maneira de gerar umas muletas, do qual as pessoas vão se escorar nas suas desobediências, vão escorar nos seus pecados, e nada é pecado, já viu isso? De repente você vai fazer alguma terapia, e eu não sou contra as terapias, tá, irmãos? Já digo de antemão. Mas de alguma maneira tudo agora é taxado como algo não pecaminoso, sempre tem algum problema. Mas o coração de pais convertidos aos filhos, irmãos, mostra na verdade que nós devemos ser sim temperantes na disciplina de forma encorajadora. E pais convertidos aos filhos têm um canal de comunicação sempre aberto, onde eles perdoam os filhos, onde ele ama no lar. Mas a Bíblia também fala de filhos que convertem-se aos pais. E o que é filhos convertidos aos pais, irmãos? Filhos que obedecem no temor do Senhor. Coração de filhos convertidos aos pais são aqueles que respeitam a paternidade. Quanto desrespeito há nas casas e nas famílias, do qual os filhos não respeitam mais a autoridade dos pais. Acham que porque tem internet, porque tem um celular na mão e tem um Google, são mais sábios do que a geração passada. Ou porque tem um conhecimento, ou porque supostamente tem uma informação, acham que aquela informação é mais valiosa do que a sabedoria, do que o pai. Irmãos, saiba de uma coisa. Ter conhecimento não significa ter sabedoria. Certa vez eu vi um professor doutor da faculdade federal aqui, eu acho que ele era da PUC ou era da Federal, eu não me lembro agora. Professor doutor. Ele matou o vizinho dele por causa de uma cesta de lixo. Eles brigavam lá porque parece que o vizinho colocava lixo na lixeira do outro e vice-versa, ou ele não tinha lixeira. Eu sei que era uma briga assim nesse sentido. Ou seja, toda aquela informação que aquele professor doutor acumulou não foi sabedoria para a vida dele. Serviu para ele ganhar dinheiro, sim. Serviu para ele dar aula, sim. Mas isso não foi suficiente para ele ser alguém sábio na vida. Portanto, sabedoria não está no excesso de informações. Os corações dos filhos convertidos aos pais respeitam os pais, mas cuidam dos pais. Quantos filhos abandonam os pais na velhice? Quantos filhos, de alguma maneira, jogam seus pais à margem da sociedade, de alguma maneira não cuidando dos seus pais? Um coração de filhos convertido aos pais também procura alegria nos pais, e não só nos amigos, não só no mundo lá fora. Mas concluindo e aplicando de forma final, irmãos, concluímos então a série de Malaquias, fazendo aquela pergunta solene do começo do livro. Será que vale a pena servir a Deus apesar das circunstâncias? E a resposta do livro é sim. Mesmo que não contemplemos plenamente ainda nessa vida todas as respostas do nosso coração, mesmo que ainda não experimentemos plenamente a plenitude do futuro que Deus nos promete, vale a pena ter esperança, porque a nossa recompensa não é neste mundo. A nossa recompensa plena não está sujeita a sortes de lutas, problemas, dificuldades com as pessoas, ou com o que nós temos ou não temos materialmente. Ao contrário, a nossa sorte de esperança está naquilo que Deus faz e vai fazer ainda. Portanto, irmãos, sempre valeu a pena e sempre valerá cultuar a Deus de todo o seu coração. Por quê? Porque eu volto lá no primeiro capítulo. Nós não medimos o amor de Deus por aquilo que Ele nos dá.
O mundo lá fora faz isso. Crentes imaturos fazem isso. Medem o amor de Deus pelo tanto que Deus está dando. Nesse mundo estamos sujeitos a ver o ímpio prosperar mais do que nós? Sim. Neste mundo podemos ver o ímpio ter mais sucesso do que a gente? Sim. Mas haverá um dia de ajuste de contas. E na sua mente, no seu coração, irmãos, você deve parar e pensar: eu sirvo e temo a Deus ou não? Naquele dia, como a gente viu, que virá como fornalha ardente, símbolo da ira e do castigo de Deus, resta somente uma pergunta no seu coração: você é um religioso de domingo nessa igreja? Você é apenas um fariseu ou você é pertencente a esse Deus? Portanto, a nossa felicidade, irmãos, ela não é nessa vida presente, mas numa vida futura.